Para grande parte do mundo no início dos anos 40, o rosto de Adolf Hitler passou a personificar o verdadeiro mal em si mesmo. Olhando para a Alemanha nazista, de uma perspectiva externa, parecia que Adolf Hitler tinha um controle quase hipnótico sobre seu povo em todos os níveis da sociedade alemã. E ainda assim, a tentativa mais próxima que ele teve de ser assassinado não foi parte de algum plano aliado, mas sim veio de homens que, como soldados em serviço no exército alemão, haviam jurado seu apoio incondicional a ele. Esta é a história da Operação Valkyria, o plano do exército alemão para matar Hitler com uma bomba, um plano que quase teve sucesso. Muito já foi escrito sobre o culto a Adolf Hitler e o neofanatismo que muitos de seus seguidores possuíam, quando se tratava de seu Führer e seu sonho de uma superpotência econômica e militar, racialmente pura na forma da Alemanha nazista. A propaganda alemã, e até mesmo aliada, ajudou a alimentar a crença de que o povo alemão havia abraçado o partido nazista e era uma nação unificada devotada ao fascismo. No entanto, se alguém arranhasse a superfície dessa crença, mesmo que levemente, a resistência alemã a Hitler e ao partido nazista era mais difundida do que geralmente se acreditava nos anos que antecederam e durante a Segunda Guerra Mundial. Quando Hitler se tornou chanceler em 30 de janeiro de 1933, estava à beira de uma guerra civil, pois a ideologia política transbordava das facções governamentais para a violência aberta nas ruas. E um dos maiores culpados dessa violência eram os apoiadores nazistas. As alas paramilitares do partido nazista, a Sturmabteilung, ou SA, e a Schutzstaffel, ou SS, lideraram as campanhas do partido nazista para suprimir grupos de oposição, em particular entre o Partido Comunista. A SA era vista como uma espécie de instrumento bruto na defesa dos ideais nazistas, sendo composta por arruaceiros e bandidos que frequentemente entravam em confrontos físicos com qualquer um que expressasse oposição a Hitler. No entanto, o verdadeiro medo dos nazistas residia na SS sob Heinrich Himmler e suas forças policiais secretas. Embora tecnicamente sob a autoridade da SA, a SS era uma força própria destinada a proteger o próprio Hitler, enquanto incorporava tanto a ideologia política quanto a suposta pureza genérica da elite nazista. Tendo alcançado o poder e suprimido grande parte da resistência política organizada ao partido, a próxima séria ameaça a Hitler veio da própria SA. Apesar de sua lealdade aos nazistas e tudo o que haviam feito para promover a ascensão de Hitler ao poder, eles se viram cada vez mais marginalizados pela SS, que ainda deveria ser subordinada à liderança da SA. Hitler, Himmler e a SS, de repente, se viram o foco da frustração e raiva da SA, levando Hitler a recorrer à sua leal SS para cuidar do problema. Em 30 de junho de 1934, a SS, sob Himmler, começou a reunir os principais membros da SA, muitos dos quais foram executados enquanto a própria organização foi dissolvida. Lembrado como a Noite dos Longos Punhais, a purga não só cuidou do problema com a SA, mas também serviu como um aviso de que, com Himmler e a SS ao seu lado, ninguém estava livre da vingança de Hitler se ele se tornasse um oponente dos nazistas. No lado oposto da moeda, a posição da SS com Hitler só cresceu ainda mais, assim como sua posição dentro da Alemanha nazista. Mas Hitler agora começou a ver o exército alemão como uma ameaça. No Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial, as forças armadas alemãs foram dizimadas em comparação até mesmo com seus níveis pré-guerra. O exército só foi permitido 100.000 homens, e mesmo assim, eles foram restritos aos tipos de armamento que usaram, e quando e onde eles poderiam operar. No entanto, ainda era uma ameaça muito real para Hitler, com seu corpo de oficiais ainda composto em grande parte por homens da aristocracia e classe dominante da Alemanha Imperial, muitos dos quais ainda o viam como nada mais do que um pequeno cabo arrogante.
Eles também ainda estavam vinculados ao seu juramento à Constituição pós-guerra da Alemanha, que reconhecia Paul von Hindenburg como o presidente da Alemanha, apesar desta posição estar sendo corroída pelos nazistas. Então, em 2 de agosto de 1934, pouco mais de um mês após a Noite das Facas Longas, Hindenburg sucumbiu ao câncer de pulmão e faleceu. Dentro de horas, Hitler havia absorvido o papel de chefe de Estado e fez o exército jurar um novo juramento prometendo aliança apenas a ele como o verdadeiro líder da Alemanha. Com a morte de Hindenburg, o papel de presidente se dissolveu e o exército, agora jurando sua aliança, não havia mais nenhuma maneira legal de remover Hitler, que assumiu o título de Führer da Alemanha nazista. Dos opositores ao novo regime que conseguiram esconder sua angústia da força policial secreta de Himmler, a maioria simplesmente se calou, ou até mesmo se converteu à causa nazista, enquanto Hitler reconstruía as forças armadas da Alemanha e começava a recuperar territórios perdidos, o que fez sua popularidade com o público em geral disparar. Sempre houve aqueles que ainda discordavam, mas suas vozes eram quase um sussurro comparadas à ópera da sociedade alemã nazista centrada em Hitler. Mesmo assim, essa sociedade sabia que ele estava levando-os à guerra novamente. A liderança militar da Alemanha era cautelosa em antagonizar os mesmos aliados que os haviam derrotado na guerra anterior com as políticas expansionistas de Hitler. Eles sabiam enquanto estavam sonhando no papel, pelo menos. As forças alemãs estavam em uma clara desvantagem numérica e muitas vezes qualitativa em comparação com a Grã-Bretanha e a França. Contudo, incentivado pelo apaziguamento de Londres e Paris, a expansão alemã nos anos 1930, Hitler resolveu atacar a Polônia, confiando que Grã-Bretanha e França novamente não interviriam. Desta vez ele estava errado e a guerra foi declarada. Contudo, os temores de muitos militares alemães de enfrentar outra grande guerra na Europa naquela época se dissiparam rapidamente. Dentro de um ano após invadir a Polônia, os exércitos de Hitler haviam subjugado a maior parte da Europa Ocidental e a força aérea alemã, a Luftwaffe, estava em meio a amolecer a Grã-Bretanha, pronta para a invasão. Parecia que o Führer não podia fazer nada de errado. Contudo, enquanto os alemães acreditavam na invencibilidade do seu exército, um som ameaçador ressoou sobre Berlim na noite de 25 de agosto de 1940. Era o som das sirenes de ataque aéreo. Em retaliação ao bombardeio de Londres pela Luftwaffe, os bombardeiros da Força Aérea Real Britânica atacaram o aeroporto de Tempelhof, na capital alemã. Os aviões alemães haviam bombardeado Londres por engano, mas os britânicos não sabiam disso, e o primeiro-ministro Winston Churchill ordenou mais ataques a alvos na capital. Os bombardeiros britânicos estavam operando no extremo de suas faixas e o dano causado foi apenas leve, mas Hitler ficou enfurecido e exigiu vingança. Acreditando que as forças de combate britânicas estavam praticamente acabadas, ele ordenou que seus bombardeiros voltassem sua atenção para Londres e outras cidades britânicas para aterrorizar a população britânica a exigir rendição, tornando uma invasão desnecessária. No entanto, muitos na liderança militar alemã discordaram. Eles queriam manter a pressão sobre a Força Aérea Real e aniquilá-la completamente para que pudessem atravessar o canal antes que o clima de inverno interferisse. Mas Hitler não se deixou influenciar, e então, quando os londrinos sofreram, eles deram à Força Aérea Real um tempo precioso para se reconstruir e se reorganizar e, assim, manter a Grã-Bretanha na luta. A Batalha da Grã-Bretanha terminou com as forças da Alemanha sendo contidas no continente e a Grã-Bretanha ainda na luta, e isso se deveu, em grande parte, à interferência de Hitler. Hitler ordenou o cerco naval à Grã-Bretanha pela sua marinha e enviou seu exército para auxiliar Mussolini, aliado italiano, no norte da África, onde as forças do Império Britânico estavam recuando suas tropas pela Líbia. No ano seguinte, as tropas alemãs se expandiriam pelos Balcãs e entrariam na Grécia, aumentando ainda mais o poder da Alemanha nazista. Contudo, o dever não cumprido de vencer a Grã-Bretanha em 1940 implicava em constantes visitas dos bombardeiros da Força Aérea Real aos alvos alemães noturnos. Os próprios alemães acreditavam na eficácia do bombardeio de terror a tal ponto que temiam que as incursões da Força Aérea Real pudessem alcançar o mesmo nível de terror entre sua própria população, levando a uma quebra da obediência civil.
Eles também temiam o que poderia acontecer se os muitos milhões de trabalhadores forçados importados para a Alemanha das terras ocupadas se levantassem contra seus opressores. E assim, o general alemão Friedrich Ulbricht começou a formular um plano que usaria o exército de reserva da Alemanha na frente interna para restabelecer e manter a ordem. Apelidada de Operação Valquíria, o plano foi projetado para garantir a continuidade do governo nazista, se tal crise ocorresse, e foi aprovado pelo próprio Hitler. Mal sabia Hitler, ele estava efetivamente assinando o plano para um golpe contra ele, que, se bem sucedido, o veria morto. Nascido na nobreza alemã em 15 de novembro de 1907, quando a Alemanha Imperial estava se aproximando do auge de seu poder, Klaus von Stauffenberg foi criado com histórias de nobres famílias alemãs, com seus filhos servindo no exército e demonstrando noções como honra e cavalheirismo. Assim, uma carreira no exército alemão sempre esteve nos planos do jovem Klaus, mesmo quando a Alemanha foi forçada a aceitar a culpa por iniciar a Primeira Guerra Mundial e todas as restrições que o armistício impôs. Em 1926, ele se juntou ao 17º Regimento de Cavalaria do Exército Alemão em Bamberg, que era a unidade tradicional para os membros da família von Stauffenberg servirem. Naquela época, a Alemanha estava em estado de tumulto, pois forças de ambos os lados do espectro político disputavam o poder. Mas o jovem von Stauffenberg se apegou aos seus antigos ideais, de que o corpo de oficiais alemães era uma influência estabilizadora no Estado, mesmo enquanto muitos de sua classe e status social estavam lentamente sendo influenciados para a direita, onde os nazistas estavam esperando para recrutá-los. Eventualmente, ele expressaria apoio a Hitler nas eleições de 1932 e seu apoio para restringir a influência judaica na sociedade alemã. No entanto, seu apoio a Hitler, uma vez que os nazistas estavam no poder, rapidamente vacilou. Sendo um católico devoto, conflitava com seu senso de nacionalismo, particularmente quando se tratava do tratamento dos judeus. Novamente, ele apoiou a restrição da influência judaica na Alemanha, mas quando viu a propriedade judaica sendo destruída e os níveis de violência infligidos aos judeus pela SA e SS, ele ficou horrorizado, pois violava seu senso de moralidade. No entanto, ele ainda não estava disposto a se opor abertamente a Hitler. Agora ele era casado e tinha sua própria família para considerar. Além disso, a popularidade de Hitler estava crescendo. Enquanto a Alemanha se reerguia sob sua liderança, a oposição se tornava cada vez mais difícil. Quando a Alemanha invadiu a Polônia em 1939, von Stauffenberg não estava apenas na frente de combate com seu regimento, mas apoiava abertamente a colonização alemã dos países do leste europeu e a utilização de seu povo para alcançar o destino da Alemanha. Enquanto a Polônia estava sendo absorvida pela Alemanha, von Stauffenberg foi abordado pela crescente resistência a Hitler entre as altas esferas da Alemanha, que incluía seu tio, para se juntar às suas fileiras. No entanto, enquanto a Polônia havia sido suprimida, a Alemanha agora estava em guerra com dois oponentes dignos na forma da Grã-Bretanha e da França, e ele sentia que era seu dever defender seu país, mesmo que fosse contra seu líder. Durante a subsequente batalha pela França, suas habilidades de liderança foram reconhecidas por seus superiores, e ele foi colocado entre o Estado-Maior da 6ª Divisão Panzer. No ano seguinte, apesar da Grã-Bretanha permanecer invicta sobre as tropas alemãs lutando nos Balcãs e no norte da África, Hitler decidiu atacar a União Soviética. Muitos dos generais de Hitler se opuseram à medida na época, sabendo que uma guerra com a União Soviética exigiria uma enorme quantidade de recursos, muitos dos quais eram necessários nos teatros de guerra mencionados anteriormente. Hitler não ouviu. Ele acreditava que tinha que atacar agora antes que o povo alemão perdesse o apetite pela guerra. Ele também acreditava que, apesar de seu tamanho, a União Soviética era tão fraca que, em suas palavras, só precisamos chutar a porta e toda a estrutura podre virá abaixo. Sendo os leais oficiais alemães que eram, os generais obedeceram ao seu Führer, e em 22 de junho de 1941, o exército alemão lançou a maior campanha militar da história, envolvendo cerca de 3 milhões de forças alemãs e do eixo.
Nos primeiros meses, as forças alemãs varreram a resistência soviética tão rapidamente que muitas vezes sua própria cadeia de suprimentos não conseguia acompanhar. Hitler parecia ter sido provado certo mais uma vez, mas o avanço então diminuiu durante o rigoroso inverno soviético. Como se não bastasse, em dezembro de 1941, Hitler, agindo sem consultar seus oficiais superiores, abriu mais uma frente, desta vez contra os Estados Unidos, em apoio ao Japão. Hitler agora havia levado a Alemanha a uma guerra global contra 3 grandes superpotências, que muitos oficiais sabiam que era quase impossível de vencer, a menos que a União Soviética pudesse ser esmagada na primavera seguinte, fornecendo à Alemanha abundância de mão de obra e recursos. Enquanto isso, os generais do exército alemão começaram a receber relatórios sobre as atividades da SS sob o comando de Heinrich Himmler. Tiroteios em massa de judeus e ciganos estavam ocorrendo em todas as terras ocupadas, para grande desaprovação de homens como von Stauffenberg, que ainda se apegavam às virtudes da nobreza alemã. Lentamente, ele não conseguia mais manter suas opiniões sobre Hitler para si mesmo, e estando isolado dos espiões da SS e da Gestapo de Himmler na frente, ele criticou abertamente o Führer e o massacre de civis inocentes, independentemente de como ele se sentia pessoalmente sobre eles. Como católico, von Stauffenberg acreditava que, independentemente de quem estivesse liderando seu país, um dia ele teria que responder a um poder superior, e ser cúmplice de tais atividades acabaria levando à sua condenação. Em novembro de 1942, von Stauffenberg foi promovido ao posto de tenente-coronel e foi transferido da Rússia para se juntar ao Corpo da África sob o comando do marechal de campo Erwin Rommel. Naquela época, as forças americanas e francesas livres haviam se juntado às forças britânicas e da Commonwealth na luta contra os alemães e italianos. Ele chegou à Tunísia justamente quando Rommel lançou uma grande contraofensiva contra as forças americanas inexperientes. Apesar dos sucessos iniciais, a contraofensiva foi interrompida e os alemães voltaram à defensiva quando, em 7 de abril de 1943, von Stauffenberg estava viajando em um carro de equipe quando foi alvejado por bombardeiros de combate da Real Força Aérea Australiana. Gravemente ferido, ele perdeu o olho esquerdo, a mão direita e 2 dedos da mão esquerda. Passando 3 meses em um hospital em Munique, ele ouviu como Hitler se recusou a deixar as tropas alemãs sitiadas em Stalingrado se renderem quando toda a esperança estava perdida, e então, como um Führer ingrato deixou o Afrika Korps se desintegrar, não tendo mais nenhum interesse neles. Para Klaus von Stauffenberg não havia mais escolha. Hitler tinha que ser removido. O Führer tinha que morrer. Tendo recusado esforços anteriores para recrutá-lo na crescente conspiração contra Hitler, von Stauffenberg sabia a quem recorrer para desempenhar seu papel. Os conspiradores incluíam Ludwig Beck, o ex-chefe do Estado-Maior do Exército, que havia sido enganado para se aposentar por Hitler antes da invasão da Polônia, depois que os dois se desentenderam por causa das políticas expansionistas de Hitler. Enquanto estava nesta aposentadoria forçada, ele recrutou apoiadores para sua conspiração contra Hitler e até fez comunicações secretas com a Grã-Bretanha através do Papa em Roma. Outra figura importante na conspiração foi o general de divisão Frederick Albrecht, o homem que ajudou a conceber o plano de contingência Valkyrie, que ele e os outros agora estavam adaptando para o seu plano de tomada de poder, já que os princípios dele permaneceram inalterados. O Führer seria removido do quadro, assim como seus apoiadores, enquanto o exército de reserva ajudaria a garantir o governo de substituição. No entanto, talvez o membro mais importante da conspiração fosse o major-general Henning von Treskov, chefe do Estado-Maior do Grupo de Exército Centro, lutando contra os soviéticos na frente oriental. Mesmo antes de von Stauffenberg ser ferido na África, von Treskov havia sido fundamental na orquestração de uma tentativa de assassinato a Hitler, quando ele visitou seu quartel-general de campo na frente oriental, perto de Vinnytsia, na Ucrânia moderna, entre 19 de fevereiro e 13 de março de 1943. Von Treskov ponderou várias opções para matar Hitler durante sua visita, incluindo a organização de uma emboscada contra ele e sua segurança da SS por tropas antinazistas.
No entanto, no final, ele decidiu contrabandear uma bomba para o avião do Führer, quando ele partiu em 13 de março. Com um temporizador de 30 minutos, esperava-se que a bomba detonasse enquanto o avião ainda estava perto das linhas de frente, para que a morte do Führer pudesse ser atribuída aos caças soviéticos interceptando seu avião. Enquanto isso, Albrecht instigaria a Operação Valkyria e assumiria o controle do governo. No entanto, a bomba falhou em detonar, e o avião do Führer pousou de volta na Alemanha sem interrupções. Houve também 2 tentativas de matar Hitler com voluntários usando coletes suicidas, mas estas foram ou mal sucedidas ou canceladas. Embora tenham falhado em seu objetivo, isso permitiu aos conspiradores mais tempo para aprimorar seu plano de assumir o Terceiro Reich. Eles sabiam que não era suficiente matar Hitler, já que ele ainda tinha forte apoio, então Heinrich Himmler e Hermann Göring também teriam que ser rapidamente tratados. Com Hitler morto, o exército regular seria libertado de seu juramento de aliança, mas teria que ser rapidamente persuadido a apoiar o novo regime para superar a SS, que sem dúvida permaneceria fanaticamente leal à ideologia nazista. As principais posições governamentais seriam então atribuídas a antinazistas, incluindo alguns dos próprios conspiradores, com Beck destinado a assumir uma posição semelhante à de chefe de Estado. Depois havia a situação da guerra. Os conspiradores decidiram que, uma vez no poder, buscariam a paz com os aliados ocidentais para permitir que concentrassem todos os seus esforços na frente oriental contra a União Soviética, com quem concordaram que não poderia haver negociação. Os detalhes exatos do que eles ofereceriam aos aliados ocidentais para negociar a paz permanecem incertos. No entanto, a maioria concorda que este era um objetivo irrealista. Em 1943, os aliados ocidentais venceram a Alemanha na África, avançavam pela Itália e seu poder aéreo comprometia seriamente a capacidade alemã de produzir armas de guerra. Em meados de 1944, os aliados ocidentais estavam se preparando para invadir a fortaleza da Europa, em si, com os desembarques do dia D, e tudo isso sem mencionar o progresso lento, mas constante, que o exército soviético estava fazendo no leste. Os conspiradores estavam contando com o Ocidente capitalista para deixar a Alemanha e os soviéticos lutarem, enfraquecendo ambos, mas eles ignoraram o fato de que o Ocidente estava totalmente preparado para destruir a Alemanha, e tinha toda a intenção de fazê-lo, se não por mais nada, para impedir que a Alemanha sobrevivesse, se reconstruísse e possivelmente iniciasse uma terceira guerra mundial 20 anos depois. Não haveria negociação de paz que não envolvesse a rendição completa da Alemanha, independentemente de quem estivesse no comando. No entanto, os conspiradores se apegaram à esperança de que poderiam ao menos poupar a Alemanha do desejo quase suicida do Führer por uma guerra total. Mas com várias tentativas fracassadas já para trás, a questão era como. Uma oportunidade logo se apresentou no verão de 1944, momento em que os aliados ocidentais haviam estabelecido sua cabeça de praia na Normandia. Hitler, Himmler e Göring estavam programados para participar da conferência na chamada Sede do Covil do Lobo em Rastenburg, Prússia Oriental, em julho. Outro visitante seria o ditador fascista italiano opositor Benito Mussolini. Incluído na conferência estava o coronel Klaus von Stauffenberg, e assim ele estava perfeitamente posicionado para colocar a bomba. Porém, precisavam agir rápido. Perceberam que a Gestapo estava se aproximando dos conspiradores. Nos dias que antecederam 20 de julho, von Stauffenberg tentou colocar uma pasta contendo 2 explosivos nas proximidades dos 3 líderes nazistas. No entanto, todas as vezes, um ou mais deles deixavam o local-alvo, forçando von Stauffenberg a cancelar a tentativa. Com o tempo se esgotando, eles optaram por priorizar Hitler como alvo e lidariam com os outros mais tarde, se necessário. Naquela manhã, von Stauffenberg chegou para a conferência agendada para as 12h30 novamente, carregando as bombas em sua pasta. Antes do início da conferência, ele teve que ajustar os temporizadores dos fusíveis e quase foi pego fazendo isso quando um guarda veio procurá-lo para se apressar. Como resultado, ele só teve tempo para armar um dos 2 explosivos. Von Stauffenberg foi então informado que a localização da conferência havia sido alterada do Führerbunker subterrâneo para uma cabana de madeira do lado de fora, pois Hitler achava o calor do verão no bunker insuportável. Antes do início da reunião, von Stauffenberg pediu para ser colocado o mais perto possível de Hitler, alegando que sua audição havia sido afetada por suas lesões, embora, é claro,
isso fosse para colocar as bombas o mais perto possível de Hitler. Uma vez na sala, von Stauffenberg delicadamente colocou o explosivo debaixo da mesa, perto de onde Hitler estava posicionado, e esperou pela chamada telefônica pré-arranjada que lhe permitiria sair da sala sem suspeitas. A chamada chegou e ele fez sua saída. Pouco tempo depois, a cabana de madeira foi abalada por uma violenta explosão, que, após testemunhar, von Stauffenberg tinha certeza de que o Führer estava morto. Não havia tempo a perder. Von Stauffenberg rapidamente dirigiu até um aeródromo próximo e voou de volta para a Alemanha para colocar o plano em ação. Ele e os outros estavam no processo de organizar a tomada de poder quando uma notícia chegou até eles que deve ter feito seus corações afundarem no estômago. Hitler não só estava vivo, como saudável o suficiente para se reunir com Mussolini no mesmo dia. Mas como? Vários fatores entraram em jogo que, no final das contas, pouparam a vida do Führer. Primeiramente, von Stauffenberg não conseguiu armar a segunda bomba, que teria dobrado a força explosiva e talvez fosse suficiente para matar Hitler. Também se descobriu que, depois que von Stauffenberg deixou a sala, a pasta foi movida de sua posição principal para um lugar atrás de uma das grandes pernas de carvalho da mesa, em torno da qual o Führer estava reunido, protegendo assim Hitler de grande parte da explosão. Finalmente, a mudança da reunião do bunker reforçado para a cabana de madeira significou que, em vez de a força explosiva ser contida dentro das grossas paredes de concreto, grande parte dela foi permitida escapar pelas janelas e paredes de madeira, diminuindo assim seu impacto nas pessoas dentro e fazendo a explosão parecer mais devastadora para von Stauffenberg do que realmente era. De 24 pessoas todas em uma sala com uma bomba explodindo, apenas 4 foram mortas. Com seus planos em andamento, seu disfarce se foi e a SS rapidamente se moveu sobre eles. Houve um breve tiroteio entre os conspiradores e a SS em Berlim, no qual von Stauffenberg foi ferido no ombro, antes de serem dominados e capturados. Nas primeiras horas da manhã seguinte, com os faróis do caminhão iluminando a cena, as execuções começaram. Quando chegou a vez de Klaus von Stauffenberg, um de seus ajudantes, o tenente von Haupten, jogou-se na frente das balas destinadas a ele em um gesto de lealdade, se nada mais. Klaus von Stauffenberg foi então baleado, suas últimas palavras declarando seu amor por seu país. A retribuição adicional foi rápida e de longo alcance. Para apaziguar a raiva de Hitler, Himmler e a Gestapo caíram sobre qualquer um com até mesmo a mais leve sugestão de oposição ao regime nazista e os acusaram de estarem envolvidos. Talvez o caso mais conhecido tenha sido o do marechal de campo Erwin Rommel, a famosa raposa do deserto que havia alcançado vitórias impressionantes na África do Norte para a Alemanha antes de ser traído por Hitler. Rommel teve permissão para tirar a própria vida para proteger seu status como um herói alemão e sua família de mais retribuições. Tendo ouvido falar do fracasso da bomba, von Treskov teria deixado seu posto na frente oriental com uma granada que ele detonou em sua mão em vez de ser preso pela Gestapo. Um dos cúmplices na conspiração, embora não diretamente envolvido, era Friedrich Fromm, chefe do exército de reserva, no qual a trama se baseava. Fromm, na verdade, orquestrou a execução de von Stauffenberg, acreditando que isso o manteria nas boas graças dos nazistas. No entanto, menos de 24 horas depois, quando se descobriu que Fromm não agiu para proteger o Führer quando soube da trama, ele também foi preso, julgado e executado. Quanto a Hitler, ele viu sua sobrevivência ao bombardeio como prova de que, apesar da situação cada vez mais perigosa da Alemanha, ele e os nazistas estavam destinados a vencer a guerra. Dentro de 9 meses, ele tiraria a própria vida em seu bunker em Berlim, enquanto tanques soviéticos atravessavam os edifícios arruinados da capital do Terceiro Reich. Esperamos que tenha gostado do episódio. Na próxima terça-feira, daremos uma olhada em como era a vida de um soldado nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial.